Bom, pessoal, hoje nós vamos começar nosso estudo de aberturas específicas, ok? Essa é uma aula especial que é para um DV, um deficiente visual. Bom, então nós hoje estamos estudando a defesa francesa, que é uma defesa específica para o jogador que joga contra E4, certo? EVA 4. Turma, aqui eu vou utilizar nomes para me referir aos peões, porque como ele é deficiente visual, fica melhor a memorização dele. Então, aula de DV é assim, ó, por exemplo, eu vou começar o primeiro lance, é EVA 4. Olha lá, vocês estão notando que a mão dele fica pegando em todas as peças do tabuleiro. Por quê? Os olhos dele são as mãos. Existe uma diferença aqui do tabuleiro normal para o comum. Por exemplo, as casas claras, elas são mais baixas do que as casas escuras. Existe uma diferença de relevo das peças. Ó aqui, ó a diferença. Então, e já as peças escuras tem uma pontinha metálica. Pontinha metálica, já as claras não, para diferenciar das claras das escuras. Então vamos lá. EVA 4, EVA 6. Interessante, né, Roberto, que nessa abertura ele não joga em EVA 5, né? Por quê? Na Rui Lopes nós vimos que joga em EVA 5, não é isso? É porque nessa abertura específica, o jogador das pretas do primeiro lance abandonou o centro. Como abandonou o centro, o jogador das brancas joga um Davi 4. Davi 4. Isso, garoto, Davi 4. Nas peças nós temos uma pontinha metálica para poder segurar a peça do tabuleiro para não cair. Facilita a segurança da peça. Então, EVA 4 é um bom lance porque nós temos dois peões no centro do tabuleiro. Nós temos o bispo de Félix 1 livre e o bispo de César. Então, isso quer dizer que brancas estão superior aqui no começo da abertura. Porque tem o quê? Domínio do centro. O que consiste a abertura? A luta pelo centro. Não é isso, Roberto? É isso. Então, nós temos que atacar o centro. Já que as brancas têm um domínio parcialmente total do centro, o jogador das pretas vai buscar colocar o peão no centro, que é Davi 5. Esse é Davi? Pois é, né, rapaz? O Davi não é esse. Então, Davi 5. Isso, garoto. Quando eu me refiro a Davi, são os peões que estão na frente da dama. Da sua casa inicial, né? Quando eu me refiro a Eva, do rei, não é isso, Roberto? É isso. Então, quando você jogou Davi 5, note que Davi 5 ataca Eva. Eva 4, né? Então, quando a peça está ameaçada, existem algumas maneiras de protegê-la. Uma, eliminando a peça que atacou. Outra, fugindo. Outra alternativa seria bloqueando o ataque. Ok? Então, jogando o jogador das peças claras. Então, as peças claras pode também proteger a peça que está atacada. Então, vai jogar cavalo César 3. Esse é estudo da defesa francesa. A variante com cavalo César 3. Que nós conhecemos como cavalo C3. Bom, jogam as pretas. Pretas desenvolve o cavalo para Félix 6.
Muito bem, Roberto. Cavalo Félix 6, ele fez o quê, cavalo Félix 6? Atacou quem? Vamos lá. Atacou Eva 4, tá vendo? Cavalo atacou Eva 4. Certo. Isso. Então, branca joga Bispo Gustavo 5. Bispo Gustavo 5. Liga. Isso, garoto. O bispo vai jogar em Gustavo 5. Quando esse bispo vai para Gustavo 5, ele crava o cavalo. O que é a cravada? É quando a peça está ameaçada e não pode sair daquela casa. Porque se ela sair, o rei pode estar em xeque ou então a peça de maior valor fica atacada. Nesse caso aí é a dama, porque a dama é uma peça que vale 9 pontos. É uma peça de maior valor. Engraçado que no xadrez a dama ela vale mais do que o rei, assim, entre aspas, né? Por quê? O rei ele fica lá quietinho, só move uma casinha, né, Roberto? Já a dama ela tem o mesmo movimento que o rei, só que ela abrange o seu movimento, vai mais longe. Então, a dama é uma peça que é muito poderosa, certo? Ah, mas por que a dama é tão poderosa e o rei não é dessa forma? Porque o rei tem que jogar menos casas, porque se ele jogar mais casas, ele vai ser pego rápido, né? Então, quem tem que ir para a batalha seria os peões, os cavalos, os bispos, a torre e a dama. Nem sempre acontece nessa ordem. E o rei? O rei é quando não existe mais as peças maiores no tabuleiro. Quem são as peças maiores? Torre e dama, né? Ok? São as peças maiores. Quem são as peças maiores? Bispo, cavalo e peão. E peão é peça? Claro que é peça. Ele ocupa casa. O peão é uma peça muito importante, porque quando o peão chega na 8ª casa, ele faz o quê? Ele é promovido, né, Roberto? Ele é promovido. Promovido a quê? A dama, o bispo, Cavalo, cavalo. torre, né? Menos rei, né? Isso. E qual seria a peça preferida para promover? A dama, né? A dama. Porque a mobilidade dela é maior, né? Ela tem um movimento melhor do que as outras peças. Por isso a importância dela. Como é que você vai proteger essa cravada, Roberto? Eu vou jogar o meu bispo em Eva 6. Bispo Eva 6. Aqui vai estar protegendo a dama. Aí é Eva quanto, Roberto? Eva 6 não, me enganei, Eva 7. Muito bem, Roberto. O bispo foi jogado em Eva 7. Jogam as brancas. As brancas jogam Eva 5, atacando o cavalo. Muito bem. Eva 5. Este peão atacou o seu cavalo que está em Félix 6. Esse cavalo vai ficar aí? Não. Porque senão ele vai ser capturado pelo peão, né? E o cavalo vale mais do que o peão, não é isso? Ele vai fugir, isso. Esse cavalo vai para onde, Roberto? Uma casa protegida para ele, seu Roberto. Para Davi 6. Muito bem. Quando ele foi para onde, rapaz? Foi para Davi o quê?
Davi 7. Isso, ele está confundindo hoje Davi 7 com Davi 6, é isso, Roberto? É. Então, quando esse bispo jogou em Davi 7. 7, ele Bispo liberou, não, cavalo. quando esse cavalo jogou para Davi 7, ele liberou o seu bispo que está em Eva 7 para atacar o bispo do adversário que está em Gustavo 5, ó. Aqui o bispo fica atacando. Eu tenho 2 ataques. Eu tenho o ataque do cavalo aqui, tô atacando. Eva 4? Eva 5, né? Eva 5, mas não pode atacar aqui, porque já está defendido aí. É um ataque furado, né? Se você for tomar essa peça, você vai ter desvantagem, né? Então jogam as brancas, certo? Então o branco vai jogar bispo Eva 3. Isso, garoto. Aí o bispo vai muito bem. Geralmente eu utilizo o dedo para achar o buraco, para encaixar a peça, tá certo? Então, quando jogou bispo Eva 3, o jogador das pretas faz o roque. O que é o roque, Roberto? É um movimento de quê? Movimento especial do xadrez. Não. O roque na realidade é isso. O roque é um movimento especial do xadrez que é realizado em que peças, Roberto? Entre o rei e a torre. Então, o roque é um movimento que serve para quê? Para proteger o rei e liberar a torre, não é isso? Porque o objetivo da abertura é o desenvolvimento. E a torre lá no canto, ela não está desenvolvida. E o rei, no centro, ele é alvo de ataques. Então, como é que faz o movimento do roque? Meu rei, ele anda 2 torres. O quê? 2 casas para a esquerda. Não. O rei vai andar 2 casas. Vamos lá. O rei anda 1, 2. 2. E a torre vai saltar ele, vai para o lado dele, do outro lado. Isso, Lembrando que esse aqui é o roque menor. É o roque pequeno. Roque pequeno. Existe o roque grande também, né, Roberto? Isso. Como seria o roque grande, Roberto? Vamos voltar aqui para você ver como seria o roque grande. Ó. Como é o movimento do roque grande? Faz aí. O rei vai andar 2 casas. Né? 1, 2. E a torre vai saltar o rei. E vai ficar sempre do lado do rei. Muito bem, Roberto. Isso é o movimento do roque grande, não é Roque isso? grande. É um movimento especial do xadrez, não é isso? Isso. Então vamos lá, vamos voltar esse roque grande. E faz o roque curto aí, Roberto. Roque pequeno. Oi? Roque pequeno. Isso, fez o roque pequeno aí, né? Jogam as brancas. As brancas vão jogar dama, Gustavo, 4. Aí, dama, Gustavo, 4. Tá vendo? O que é que dama, Gustavo, 4 fez? Atacou quem? Ela está atacando aqui o meu peão. Não, mas ela ataca, na realidade, o seu rei em raio-x, olha. Ela ameaça o rei em raio-x. Na realidade, a ideia dela é jogar bispo Hector 6, ameaçando o peão de Gustavo 7. Esse peão não pode tomar Hector 6 por causa da dama que está cravando ele. E a ameaça dama toma Gustavo 7, checkmate. Olha se não é checkmate. Isso aí é uma visão futura. O seu adversário está com esses planos maquiavélicos contra você, tá certo? Então, como é que você vai defender isso aqui? Nessa posição, o lance de defesa vai ser Félix 5. Aqui, ó. Félix 8, Félix 7, Félix 6, Félix 5. Quem vai jogar Félix 5? O peão, aí. Vamos lá.
Peãozinho joga Félix 5. Esse Félix 5 faz o quê? Ataca a dama. Ah, professor, mas quando ele pulou aqui, ele não passou por uma casa ameaçada pelo peão, que está em Eva 5? Sim. Esse peão pode capturar em passante aqui? O que é em passante? É uma captura especial do xadrez entre peões. Quando o peão está na quinta casa, que o adversário pula 2 casas, passa por uma casa ameaçada, o peão de Eva 4 pode capturar o peão que pulou. Então, mas vai capturar de lado, professor? Não, vai ocupar a casa que ele teoricamente pararia e sofreria um ataque. Então, Eva captura e Félix 6, ó, ele leva o peão, tá vendo? É a captura em passante. Você conhecia a captura em passante, Roberto? Não. Ó, o Roberto aprendeu hoje a captura em passante. Eu acho que você sabia, você está esquecido. Eu ensinei na aula inicial do movimento especial do xadrez, lembra não? Que o peão, quando pula 2 casas, passa por uma casa ameaçada. Ó. O peão estava em Félix 7. Se ele jogasse em Félix 6, Roberto, ó, ele ficaria ameaçado, não ficaria? Mas só que ele pulou. Foi para Félix 5. Então ele passou por uma casa ameaçada. Então, Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Isso, Roberto. Tá. Mas, e aqui ele continua ameaçado também, né? Não, ele aqui ameaça a dama. Ameaçado não, porque o peão protege ele. Ó, uma peça, quando é de valor menor, que ataca uma peça de valor maior, que ela está protegida, ela não está ameaçada, ela está atacando. Entendeu, Roberto? Ela não está ameaçada. O peão está atacando a dama. Vê se ele não está atacando a dama. Eu não vou trocar uma dama nunca por um peão. Ah, tá. É esse peão aqui. Esse aqui não Só tá se ameaçado. for para dar mate, né? Então, Ele vai toda eliminar. vez que passar pela casa ameaçada, ele vai haver a captura em passante. João, faz aí a captura. O peão ocupa lá a casa ameaçada. Casa ameaçada. Tira o outro. Isso, a captura é em passante. Entendi. Agora o cavalo vai capturar Félix 6.